Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata Oliveira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação de pessoas com deficiência. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. O primeiro tópico que a gente vai ver é sobre lesão medular ou trauma raquimedular. A lesão medular ou trauma ele pode ser definida como a diminuição ou perda da função motora, sensorial ou anatômica da medula por uma lesão total ou parcial em decorrência de um traumatismo dos elementos neuronais do interior do canal vertebral. O nível da lesão ele pode acarretar perturbação transitória, na qual o paciente ele se recupera completamente, ou causar uma transecção completa da medula, tornando nesse caso o paciente paralisado abaixo do nível da lesão, determinado aí, portanto, o quadro clínico do indivíduo. As lesões medulares elas são classificadas em duas categorias funcionais amplas: tetraplegia, quando envolve os 4 membros, ou paraplegia com os membros inferiores. As lesões elas podem ser ainda classificadas como completas, quando após a lesão não há função sensorial ou motora abaixo do nível da lesão, ou incompleta, quando ocorre preservação de alguma função sensorial abaixo lá do nível da lesão. O estrado nutricional dos portadores de lesão medular, assim como seus hábitos alimentares, ainda é pouco investigado e divulgado na literatura. Em relação à avaliação nutricional em pessoas com lesão medular, o diagnóstico nutricional dos indivíduos com lesão medular ele pode ser obtido por meio da avaliação do hábito alimentar, avaliação objetiva global direta, avaliação subjetiva global e parâmetros bioquímicos realizados aí durante o atendimento nutricional. Para um bom diagnóstico do hábito alimentar, é necessário identificar as dificuldades para o preparo das refeições e a ingestão alimentar dos indivíduos por meio da aplicação de questionários, com pesquisas de hábitos e queixas alimentares, recordatório domiciliar de 24 horas, registro alimentar de pelo menos 3 dias não consecutivos e questionário de frequência alimentar, além de empregar a bioimpedância elétrica. A antropometria ela se torna um tanto comprometida em virtude das sequelas deixadas pela lesão medular. Por exemplo, o peso, a estatura e a circunferência abdominal eles são mais dificultados pela falta do caminhar e pelo fato de o indivíduo permanecer na posição supina. Em relação à medida da massa corporal, o peso ele deve ser mensurado com o paciente na cadeira de rodas, com o mínimo de roupas possível, utilizando-se a balança tipo plataforma específica para cadeirantes, em que do peso total é descontado o peso da cadeira. A cadeira de rodas ela também pode ser substituída por uma cadeira normal, sendo realizado esse mesmo procedimento. Para a mensuração do peso, pode-se ainda utilizar uma terceira pessoa que consiga carregar o paciente no colo, descontando o valor total obtido na balança pelo peso da pessoa que está carregando o avaliado. Por fim, pode-se também utilizar a equação de estimativa de peso pelo comprimento de perna. É importante ressaltar que indivíduos paraplégicos eles devem pesar, aí, segundo Blissett, 450 a 670 gramas a menos do seu peso ideal se saudáveis, e o quadriplégicos 670 a 900 gramas a menos do que o seu peso ideal se saudáveis. Assim, esse é um possível critério para estabelecer o peso adequado para esses pacientes. Em relação à medida da estatura, a estatura ela pode ser obtida por diversos métodos, com o paciente deitado em uma marca reta, método da envergadura de braço e estimativa da estatura proposta por Chamblier. Quando a circunferência abdominal
em relação a ela, né? O que se propõe é tentar fazer com que a pessoa fique o mais ereta possível sobre a cadeira e realizar a mensuração no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. Porém, esse é um método com pouco confiabilidade em seu resultado. Então, aqui nós temos equações, né, usando para cálculo da densidade corporal do indivíduo, usando apenas diâmetros, né? Então, utilizando a crista ilíaca e o diâmetro do cotovelo. Em relação ao diâmetro do cotovelo, né, a gente já aprendeu em aulas anteriores. Ou também pode ter algumas utilizando a circunferência de cintura e panturrilha. Também temos usando somente dobras subescapular, suprailíaca e panturrilha. E também temos combinando o diâmetro do tórax, dobra cutânea subescapular, circunferências da cintura e da panturrilha. Mais à frente a gente vai ver aí em relação às medidas que a gente ainda não aprendeu, né? E posteriormente, com o cálculo da densidade corporal, a gente já viu em aulas anteriores que a gente consegue achar o percentual de gordura pela fórmula de Siri. Esses procedimentos, eles podem ser utilizados em indivíduos normais e não somente em paraplégicos, atletas para o qual ele for proposto, sendo que o melhor resultado obtido é com a equação combinada, ou seja, a que utiliza medidas de diâmetro, dobras cutâneas e circunferências corporais, então a equação 4, pois é a que apresenta menor variação do percentual de gordura. Porém, esse método não é recomendado para mulheres, crianças e pessoas negras, pois esses grupos apresentam composição corporal distinta em relação à densidade corporal e ao tecido magro, né? Então, elas foram propostas aí para homens. Aqui nessa imagem é mostrado o diâmetro da crista ilíaca, que é obtido pela distância entre a crista ilíaca direita e esquerda, né, utilizando-se um paquímetro para essa medida. Aqui o diâmetro do tórax, que é realizado pela distância da região axilar a outra, no nível da região mesoesternal. Em relação à dobra cutânea suprailíaca, eu trouxe ela aqui porque ela é diferente do que a gente aprendeu, né? Ela é medida 3 centímetros acima da espinha ilíaca, anterior superior, na linha axilar anterior no sentido oblíquo, né? Ao eixo longitudinal do corpo. Então, essa diferença a gente tinha observado em aulas anteriores outros locais. A bioimpedância ela pode ser um dos melhores métodos de avaliação nutricional por não haver comprometimento para sua realização, exceto quando tem retenção hídrica que mascara os resultados. Todos os dados eles devem ser classificados e analisados de acordo com a faixa etária, o sexo e a atividade física de cada paciente, sendo comparados com os padrões de referência utilizados para indivíduos saudáveis, pois não existem ainda padrões específicos para pessoas com deficiência física. Entretanto, deve-se analisar com cautela todos esses resultados, em virtude aí das alterações metabólicas e físicas que modificam a composição corporal desses pacientes. É importante a utilização de equações adequadas para avaliação da composição corporal de indivíduos com lesão medular, pois serão identificados mais adequadamente os indivíduos que têm desvio nutricional e as intervenções dietéticas vão ser mais eficazes. A utilização de uma dobra única apresenta limitações, dada a dificuldade em se determinar uma região corporal mais representativa aí da gordura corporal desses pacientes. O consumo inadequado dos grupos alimentares e o reduzido fracionamento da dieta associado com a inatividade física prejudica ainda mais o estado nutricional dos indivíduos que têm lesão medular, contribuindo aí para o desenvolvimento de outras complicações, tal como doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, por isso a importância da avaliação nutricional nesse grupo. Agora, eu vou falar em relação à paralisia cerebral. Os indivíduos com paralisia cerebral, eles apresentam alto risco nutricional,
devido à ocorrência frequente de um ou mais fatores que dificultam a alimentação, como a dificuldade de engolir, alterações motoras e sensoriais, dentre outros, e também em razão de necessitarem de intervenções terapêuticas nutricionais e não nutricionais para favorecer a ingestão alimentar e minimizar as consequências dessa doença. O diagnóstico da dificuldade de se alimentar por meio de videofluoroscopia, ele é fundamental para avaliar as alterações no processo de deglutição, incluindo aí o atraso do disparo do seu reflexo e redução na peristalse faríngea. Ela ainda é considerada a melhor técnica no diagnóstico de aspiração de alimentos durante a deglutição, além de trazer vantagens e benefícios para a determinação do posicionamento da criança a fim de diminuir o risco de aspiração. Destaca-se, né, que a paralisia cerebral é um termo genérico para a doença não progressiva que compromete o controle muscular dos movimentos e da postura, e ela tem várias causas e resulta em um dano cerebral que ocorre em um período crítico aí, de desenvolvimento e maturação do cérebro. A avaliação nutricional dessa população é muitas vezes comprometida pela dificuldade de mensuração da estatura e dobras cutâneas, isso por conta das contraturas das articulações, que são característicos da doença, e a definição fidedigna do diagnóstico nutricional em razão de não ter padrões de referência específicos para esse público. Então, em relação à avaliação nutricional em pessoas com paralisia cerebral, tendo como base as modificações na composição corporal durante o processo de crescimento e desenvolvimento infantil, a avaliação do estado nutricional ela deve utilizar medidas antropométricas que possam refletir essas mudanças e principalmente identificar quais são os compartimentos envolvidos nesse processo. Então, variáveis antropométricas como peso e estatura são as medidas mais utilizadas, né, na avaliação do estado nutricional de crianças, em geral, em estudos epidemiológicos, por conta da sua simplicidade, o custo que é baixo e a facilidade de aferição. E, além disso, a combinação dessas medidas expressa por meio dos indicadores antropométricos analisados, de acordo com a faixa etária e sexo, vai possibilitar uma interpretação do grau aí de adequação do crescimento e do desenvolvimento infantil. Então, a gente viu aí quando a gente falou desse período da infância. Diferentemente do peso, as modificações da estatura elas vão ocorrer em período de tempo mais prolongado, de modo que um déficit aí representa agravo nutricional a longo prazo, o que pode significar um comprometimento do tecido proteico, sendo uma importante informação no diagnóstico de depressão nutricional na infância. A causa principal dessa deficiência de crescimento é a malnutrição, porque a maioria das pessoas com paralisia cerebral, elas apresentam dificuldades em demonstrar fome, preferências alimentares, além de ter disfunções orais e motoras. Além disso, né, esses pacientes, eles têm frequentemente deformidades osteoesqueléticas, espasmos musculares, deficiência cognitiva e alterações do equilíbrio e convulsões que praticamente tornam possível a obtenção de peso e estatura de forma adequada. Como muitas dessas crianças não ficam em pé e quando deitadas não conseguem estender o corpo, né, indica-se a utilização do comprimento de ossos longos para obter uma base para a medida mais fidedigna da estatura de crianças com paralisia cerebral. Então, nós temos aqui, uma fórmula utilizando o comprimento da UNA, que é obtido pela medida entre o olecrano e o processo estiloide, né, o comprimento, né, é mais indicado para crianças até 12 anos. Então, aqui nós temos a fórmula, né? A restrição aí é caso de espasticidade e deformidade articular, né? O comprimento da tíbia é uma medida da porção medial superior abaixo do joelho até a porção medial inferior do tornozelo. Também tem uma fórmula para achar a estatura. Então, aqui, né, nós vemos a realização desses comprimentos, né, utilizando uma fita antropométrica.
E também nós temos estimativa da estatura pelo comprimento de perna, de acordo, né, com esse quadro, e que esse comprimento de perna ele é obtido na perna esquerda do indivíduo, estando ele em 90 graus entre o joelho e a coxa, entre os pés e a perna. Aí você mede a distância entre a base do calcanhar e a parte superior da patela. Algumas pesquisas elas mostram que a maioria das pessoas com paralisia cerebral elas apresentam estatura, peso e circunferência de braço, além de dobra cutânea tricipital e gordura corporal inferiores à população sadia. Para mensuração ponderal de crianças menores de 2 anos e adolescentes de baixo peso, recomenda-se a pesagem no colo do cuidador. E aí você faz a subtração do peso do cuidador em relação ao peso obtido. E adolescentes e adultos cadeirantes, eles devem ser preferencialmente pesados em uma marca-balança ou uma balança específica para cadeira de rodas, conforme eu já falei anteriormente. A imobilização, ela diminui a formação dos ossos e seu crescimento longitudinal, além de diminuir a reabsorção óssea pela não estimulação segura dos hormônios de crescimento, contribuindo para o comprometimento do crescimento em crianças com paralisia cerebral. A obtenção do diagnóstico nutricional nessa população vai possibilitar a identificação de possíveis grupos com risco nutricional e, além disso, a avaliação do consumo alimentar dessas crianças fornece informações aos profissionais da saúde, facilitando o planejamento de programas de intervenção nutricional, então mostrando a necessidade dessa avaliação. Aqui foi a referência utilizada para montar essa aula. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula e nos vemos na próxima. Muito obrigada!